Bem, gente, o vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente do de costume aqui no canal, tá? Mas como eu gosto de trazer um pouquinho aqui sobre minha rotina, tá? Esse procedimento que eu vou mostrar aqui para vocês hoje da troca de pasta térmica, eu acredito que seja importante para todo mundo aí que tem um PC gamer saber fazer, tá? Inclusive para dar uma economizada, né? Não ter que pagar alguém toda vez para poder fazer esse procedimento que é simples. E também porque eu vi a necessidade de fazer um vídeo, porque em outros conteúdos que eu encontrei pela internet, esse procedimento era mostrado de uma maneira muito técnica, tá? E eu, por não ser um profissional da área de TI, acredito que, tendo conhecimento prático aqui da troca da pasta térmica, eu acredito que eu vou conseguir passar de uma maneira mais simplificada aí para todo mundo entender. E para quem tem dúvida aí com relação a se faz ou não esse procedimento aqui de troca da pasta térmica, cara, você tem seu processador aí, tem mais de 2 anos que você tem seu PC, certo? E nunca trocou a pasta térmica, você tem que fazer, você precisa fazer, tá? O prazo máximo aqui dessa manutenção é em torno de 1 ano. Só que eu ainda assim indico que vocês troquem a cada 6 meses, tá? Não é uma coisa difícil de fazer, é bem rápido e você preserva aí, mantém a vida útil dos seus componentes todos aí. A gente sabe que PC tá caro pra caramba, então a gente não pode deixar isso acontecer. Bom, vamos começar falando um pouquinho aqui sobre os materiais. E o que a gente vai precisar para poder fazer todo esse procedimento é basicamente isso aqui, tá? Vamos começar aqui pela chave de fenda, tá? Que vai ser importante aí para você desmontar e montar. O álcool isopropílico, tá? Tem que ser esse álcool isopropílico, tá? Porque ele tem 99,8% aí de álcool, ou seja, quase não tem água, tá? É isso aí que garante que ele não vai oxidar nenhum dos seus componentes. Então esse item aqui é essencial, tá? Se não tiver isso aqui, nem faça. Um outro tipo de álcool também que existe é o álcool absoluto. Talvez seja mais fácil de encontrar em onde você mora, porém ele tem uma concentração um pouquinho menor, tá? Ele não é indicado para componentes eletrônicos. Esse aqui, preferencialmente, é o melhor. Outro item importante para a gente fazer a limpeza é o algodão, que a gente vai usar aí, por exemplo, para remover a pasta térmica velha. No lugar do algodão também tem muita gente que gosta de usar papel higiênico, tá? É válido do mesmo jeito, só tem que tomar cuidado para não deixar fiapo lá. Um pincel para remover alguma eventual sujeira ali que tiver, poeira, etc. De preferência, se vocês conseguirem, tá? Compre um pincel anti-estática. Eu aqui não tenho, tá? Mas o ideal seria que tivesse. A pasta térmica, tá? Aqui eu tenho 2 tipos. Eu tenho a pasta térmica à base de prata, que é essa Rise Mold Rise Frost, certo? E tem essa branca aqui, que é uma pasta térmica genérica, tá? Essa aqui é bem mais barata, porém essa da Rise Mold promete ter um desempenho melhor aí, tá? Inclusive a gente vai conferir isso no final do vídeo. E essa manta estática aqui seria só para a gente evitar algum possível problema, tá? Com relação à estática aí. Não é o item indispensável, mas se você tiver aí, geralmente vem junto com a placa-mãe, é bom para a gente poder efetuar aqui a descarga da energia estática e não danificar nenhum componente, tá? Vou começar aqui só fazendo uns alertas rápidos aqui para quem vai realizar esse procedimento aí e nunca mexeu com isso, tá? A gente tem que tomar cuidado aqui com energia estática, tá? Apesar de ser quase impossível queimar o computador com energia estática, por isso eu incluí na lista de materiais a manta. Além disso, a gente tem que tomar cuidado aí com possíveis quedas, tá? De alguns componentes aí que eles vão ficar expostos durante esse procedimento e principalmente aí com relação à força que a gente vai aplicar neles, tá? Isso aqui é computador, gente, não tem que botar força em nada, tá certo? Se tiver que botar força, provavelmente você encaixou errado. Então a primeira coisa aqui que a gente não pode esquecer, tá? É óbvio, é muito óbvio, mas é bom falar. Vamos desconectar o computador todo, tá? Desligar ele, para aí sim a gente começar a abrir, tá certo? Como ele aqui já está aberto, vamos passar para o próximo passo, vamos começar a desmontagem aí. Vou deixar aqui do ladinho a manta estática, tá? E de vez em quando a gente vem aqui e encosta a mão nela, simplesmente para a gente aliviar um pouquinho dessa estática aí que pode estar presente na mão, tá certo? Se você não tiver a manta estática aí porque você não tem, só encostar a mão na parede e ficar alguns segundos aí que também resolve. Vou começar retirando alguns componentes aqui, tá? Que eu gosto de tirar, tá? Mas não é obrigatório. Eu gosto de tirar porque facilita um pouco, tá? Do manuseio aqui e meu gabinete não é tão grande. Vamos começar aqui tirando o suporte da minha GPU. Vamos desconectar aqui a alimentação dela também. Desparafusar aqui os suportes da lateral. E agora sim desconectar a trava da placa de vídeo aqui, tá? Só abaixar e puxar. Aqui, como vocês podem ver, cara, meu PC aqui ele tem um water cooler, certo? Só que eu também tenho aqui um cooler box, que eu acredito que vai ser o que a maioria dos senhores aí vão ter, tá certo? Não muda muito o procedimento, tá? Aqui só vai mudar basicamente a posição das travas, como a gente pode ver lá. O meu water cooler tem 2 travas, uma de cada lado, certo? E o resto fica preso por pressão. E aqui a gente tem 4 parafusos, tá? Então são 4 pontos de fixação. Você vai colocar a chavinha aqui e fazer a retirada da trava, tá? Ali é basicamente a mesma coisa. Uma coisa que eu acabei esquecendo de falar
e eu tive que fazer um corte rápido aqui no vídeo aqui, é que a gente tem que localizar, tá, esses cabinhos aqui que são do CPU Fan. No meu caso aqui são 2, mas provavelmente se vocês tiverem um cooler box vai ser só um, tá? No caso é porque aqui um é da bomba e o outro é das ventoinhas aqui do dissipador. Então vamos retirar. Agora sim, tá? É só a gente desparafusar um pouquinho aqui cada lado do suporte. Não precisa ser muito, tá? E a gente desaperta e depois é só fazer uma pressão na trava, inclinar ela levemente, faz uma pressão do outro, inclina levemente aqui para poder fazer a retirada. Na hora de soltar, uma coisa aí que é importante a gente observar é que o cooler vai ficar ligeiramente colado aí no processador, tá certo? Então o que você tem que fazer não é puxar para cima direto. Se você fizer isso, você pode sacar o processador junto e aí você vai danificar os pinos e o próprio processador. O ideal é que você gire um pouquinho ele, tá? Até ele ir descolando. E assim que ele descolar, tranquilo, deu tudo certo aí. Aqui tá a pasta térmica velha, né? Que vocês podem ver, ela ainda tá numa consistência boa, certo? Não tem muito tempo que eu passei. E ali a pasta térmica que ficou no processador. Você viu que cobriu totalmente o chip, então eu vou estar ensinando aqui no vídeo como é que faz para chegar nesse resultado aí. Lembrando que se seu PC tiver water cooler, não fica mexendo demais essa mangueira aqui, tá forçando ela demais, porque ela pode estar ressecada ou alguma coisa do tipo e acabar quebrando, tá? E o líquido vai despejar aí todo dentro do seu computador. Acredito que isso aí não vai ser nada agradável, tá? Agora é só a gente pegar o álcool isopropílico, tá? Passar um pouquinho de algodão aqui, deixar ele mais úmido, certo? E lembrar de não fazer isso aqui em cima do computador, tá? Para não correr o risco de derramar aí o álcool lá dentro. Agora é só deixar aqui de lado aqui, com bastante cuidado, para a gente não bater em nada aqui na placa-mãe, tá certo? Agora aqui na CPU eu não tenho necessidade, tá, de estar removendo aí o meu chip, porque como vocês podem ver, não tem nada de pasta térmica ali fora do chip. Mas em alguns processadores, por exemplo, como os da Intel principalmente, eles têm um soquete em volta e aí fica difícil você fazer a limpeza, porque quando você limpa, a pasta vai para os cantos, né, e acumula, e aí fica um pouco difícil. Nesse caso, você vai ter que remover o seu processador. No meu caso aqui, não tem necessidade, tá? Mas se fosse remover também, era bem simples, só apertar a alavanquinha aqui, puxá-la ligeiramente para o lado aqui, e aí o processador já está solto, é só pegar ele e fazer a limpeza, tá certo? Eu não vou fazer aqui porque esse procedimento de retirar o processador não é recomendado aí a gente ficar fazendo toda vez, tá certo? Então aqui eu vou dar uma limpada só por cima mesmo, porque o da AMD já tem essa facilidade de não ter aquele soquete em volta atrapalhando. Tá aí, limpinho. Agora vamos fazer a aplicação da pasta térmica, tá certo? Como é que eu gosto de aplicar a pasta aqui, tá? Eu gosto de deixar um pontinho aqui no meio do processador, certo? Um pontinho aí de um tamanho generoso. Já lembra de tampar aí a pasta térmica, tá? Para não perder ela. E espalhar com a espátula, que geralmente vem em toda a pasta térmica aí, tá? Então a gente pega e espalha sobre toda a superfície. Por que fazer assim? Bom, porque basicamente esse é o modo que garante que a pasta térmica vai estar melhor distribuída aí sobre todo o chip. Se precisar colocar um pouquinho mais, pode colocar um pouquinho mais, tá certo? Nos cantinhos que ficarem faltando aí, para preencher todo o espaço. E essa camada ela pode ser bem fininha, tá? Não precisa se preocupar em deixar uma coisa super grossa, não. Agora, como a gente consegue ver aqui, a camada ela não está totalmente uniforme, certo? Mas isso não é problema, tá? Quando a gente colocar aqui o cooler por cima, a própria pressão vai distribuir aí e formar uma camada lisinha em cima do CPU. Então, bora lá encaixar, posicionar ele com calma aqui, tá? Em cima da trava dele. E aqui as travas já estão posicionadas, tá? Conforme elas vão ficar. Agora é só a gente dar o aperto. Como eu disse antes, não precisa da gente esmagar, tá? Nenhum tipo de parafuso aqui dentro do computador. A gente tem que apertar só o suficiente aqui para a gente dar uma firmeza, certo? Nessa fixação aqui. E o ideal seria que a gente fosse apertando um pouco de um lado e depois um pouco do outro. No caso aí do seu cooler ser um cooler box, igual eu mostrei no início do vídeo, o ideal é que você aperte cruzado. Bom, no momento da fixação a gente observa aqui que tem 4 parafusos, 2 de um lado, 2 do outro. Então você vai apertar esse, depois esse, depois esse, depois esse, entendeu? Então você vai ter a fixação aí cruzada para distribuir melhor a pressão e ajudar até a espalhar um pouco da pasta térmica que você passou da maneira correta. Agora aqui, já com tudo posicionado, vou dar uma limpezinha básica aqui
Agora é só voltar novamente conectando os cabos do CPU Cooler. Aqui os cabos já estão passados todos para trás, tá? Inclusive já conectei aqui a saída que seria dos coolers do CPU, né? Porque basicamente ali só vai um adaptador, tá? E a ligação é feita lá atrás, porque aqui como só tem uma saída CPU fan, eu tenho que usar um adaptador para poder duplicar essa saída. Inclusive vem junto com um watercooler, tá? Isso é muito normal. Então vamos só parafusar de volta aí os coolers no dissipador. Então agora é só voltar com a placa de vídeo, refazer as ligações lá atrás e a gente vai começar os testes. Aí, montagem finalizada. Vocês podem ver, o PC tá bonitão agora, todo aceso. Aqui na câmera tá parecendo que tá um pouco rosa, tá? Mas as luzes são todas brancas aí. De qualquer forma, vamos pro AIDA. E aí, o resultado final da nossa troca de pasta térmica. Aqui na esquerda a gente tem a pasta térmica velha e aqui desse lado a nova, tá certo? Aqui a gente pode perceber que a temperatura do CPU oscilou bastante, né? A temperatura máxima na pasta velha aqui ela foi 59 graus, tá? Já aqui na pasta nova, a gente pode perceber que oscilou muito menos, né? Ela se manteve basicamente aí nos 55 graus, que foi a temperatura máxima dela. Aqui a gente teve um clock de 4.305, com a pasta nova já tivemos um clock aqui de 4.350, então o clock aumentou, o processador conseguiu trabalhar mais. A velocidade do cooler aqui foi 1.491 e aqui ela foi 1.436, ou seja, nós tivemos um processador que trabalhou mais, um cooler que rodou menos e uma temperatura ainda assim mais baixa. Trocar a pasta térmica deu toda essa diferença de temperatura, mesmo não tendo tanto tempo que eu fiz a troca da minha, tá? Então se você já tiver muito tempo aí que fez a sua troca de pasta térmica, provavelmente a diferença vai ser muito maior. Então é isso, galera, espero que vocês tenham entendido aí porque da importância da gente fazer a troca dessa pasta térmica, tá? Se tiver qualquer dúvida aí, se passou qualquer coisa batida, pergunta nos comentários que eu vou estar respondendo todo mundo. Até a próxima, fui!